Olá, galera, tudo bem? Eu me chamo Camila Torres, professora de Sociologia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o positivismo. Na aula anterior, a gente viu o contexto no qual a sociologia surgiu lá no auge da Revolução Industrial no século XIX, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho desses primeiros autores, da sociologia que vem aí com a corrente positivista. Então, senta aí, acomode-se e prepare direto para a aprovação na UEMA, aqui no curso Equação. Vamos lá comigo? O positivismo. O que é esse positivismo? Primeiro, a gente precisa entender que lá no contexto no qual a sociologia surgiu, lá na Revolução Industrial, a gente tem um movimento de supervalorização da ciência e supervalorização da racionalidade. Logo, os pensadores sociais, esses primeiros sociólogos que vão surgir, eles vão surgir dentro de uma corrente positiva que nada mais é do que um movimento que tentava aí compreender a realidade social através dos métodos. Dos métodos das ciências naturais, tá? Então, o positivismo é esse grupo, esse conjunto de pensadores, de filósofos, que são os primeiros sociólogos, que vão tentar entender esse contexto social, essa sociedade, através dos métodos das ciências naturais. Mas, Camila, a sociedade ela é complexa demais, ela tem inúmeros variantes, eles vão conseguir entender essa sociedade a partir das ciências naturais? Nesse primeiro momento, sim. Eles vão tentar aplicar essa metodologia das ciências naturais para investigar a sociedade e vão trazer alguns resultados que vão influenciar o desenvolvimento da sociologia depois, tá? Que influenciam inclusive até hoje. E vão influenciar inúmeros movimentos, inúmeras revoluções, inclusive aqui no Brasil. A própria proclamação da República, ela tem aí a influência do positivismo, porque vai trazer, sabe, essa visão de supervalorização da ciência, vai trazer essa proposta de supervalorização da ciência. Então, eles não só vão conseguir entender aquele contexto e trazer alguns resultados, como vão influenciar depois movimentos posteriores, pensadores e correntes posteriores, tá? Então, quem que é o nosso primeiro representante do positivismo, ou, na verdade, aquele que funda o positivismo e funda também uma ciência social, que é a sociologia? O nome dele é Auguste Comte, tá? O Auguste Comte, ele vai trabalhar com essa proposta do positivismo, de trazer essa metodologia das ciências naturais para investigar a sociedade, e ele vai fundar não inicialmente a sociologia, mas uma física social. Olha a proposta das ciências naturais aparecendo aqui. É uma física, trata-se dos mesmos métodos, entretanto tentando entender a sociedade. E qual que é essa proposta das ciências sociais? Primeiro, dessa física social. Primeiro, entender que as ciências sociais são tais como as ciências naturais. Elas podem ser entendidas da mesma maneira que as ciências naturais. Ou seja, eu tenho um objeto de estudo, eu tenho um método do qual eu vou investigar esse objeto de estudo e eu vou ter um resultado a partir de uma regularidade de resultados que forem aparecendo. Então, eu vou ter uma certeza a partir desses resultados que foram aparecendo. Quando você faz um experimento científico, você aplica um método, aplica uma experiência e aquela experiência vai ter uma reação, né? E aí você tira a prova disso, a verdade disso, a partir da regularidade do qual essa experiência vai te dar essa reação. Então, esse movimento aqui do positivismo e o Auguste Comte, ele acreditava exatamente que aplicando os métodos das ciências naturais nas ciências sociais ou na sociedade, haveria aí uma regularidade de resultados, tá? Logo, se eu estou aplicando os mesmos métodos das ciências naturais nas ciências sociais, o sociólogo aqui nada mais é do que um cientista social. Ele é um cientista como qualquer outro, entretanto o objeto dele de estudo é a sociedade. Já que ele é um cientista e ele está aplicando esses mesmos métodos, ele vai conquistar aí uma imparcialidade. É claro, gente, que essa característica da imparcialidade, ela vai depois ser reformulada, vai ser repensada, mas nesse primeiro momento, enquanto cientista social, o sociólogo vai conquistar essa imparcialidade.
tá? Não vai colocar os seus valores, os seus preconceitos na análise do corpo social, na análise da sociedade. Sabe por quê? Porque para o Augusto Comte, a sociedade ela deve ser vista como se fosse um organismo vivo. Esse organismo vivo ele é composto de partes e essas partes funcionando de maneira ordenada mantém esse organismo lá vivinho, tranquilo, se estabelecendo lá dentro do campo social, tá? Então a sociedade ela tem que ser analisada nesse momento como um organismo vivo. Esse organismo vivo é como se fosse uma célula. Olha, eu desenhei aqui para vocês. Essa célula, que é a sociedade, ela é composta de duas partes. Uma que ele vai denominar de estática e a outra que ele vai denominar de dinâmica. Estática é toda e qualquer parte da sociedade sem a qual a sociedade não consegue sobreviver. Pensa aí, eu estou numa sociedade, a sociedade é um organismo vivo, tá lá, célulazinha bonitinha. E eu tenho uma parte estática, é tudo sem o qual a sociedade não consegue sobreviver de maneira alguma. Pensa na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira a gente tem cultura, dentro da cultura a gente tem o carnaval, a gente tem o futebol, a gente tem o samba. Olha lá, samba, carnaval e futebol são partes da cultura. Cultura é uma parte estática. O que vai ter dentro da cultura pode vir aqui para a parte dinâmica, porque ela é mutável. O futebol era um tipo de futebol há alguns anos atrás, completamente diferente do futebol de hoje. O carnaval tinha algumas características anos atrás, que é diferente do carnaval de hoje. Então a parte estática é justamente a cultura, é aquela sem a qual a sociedade não consegue sobreviver. A forma como essa cultura acontece é outra coisa. Agora, cultura a gente precisa ter. Outros exemplos da parte estática. Família é a instituição base da sociedade, sem a qual a sociedade não consegue sobreviver. Estado, independente de qual estado seja. Pode ser monárquico, ditatorial, república, independente, precisa ter um estado, precisa ter uma instituição regulamentadora, isso é uma parte estática. E educação, pode ser formal ou informal, tá? Pode ser institucionalizada como é a escola ou não, pode vir da parte familiar, da família, educação informal, tá? Mas ainda assim é necessário ter um modo de educação, ter aquele conhecimento passado de geração para geração, tá? Então esses são os exemplos da parte estática, aquelas sem a qual a sociedade não pode sobreviver. É só vocês pensarem no seguinte também, estático vem da ideia de parado. Eu não posso tirar aquela parte da sociedade. Se eu tiro, a sociedade vai toda por água abaixo. Ela desmorona, tá? E a outra parte da sociedade é justamente a dinâmica, tá? E o que é essa parte dinâmica segundo Augusto Comte? Ora, dinâmico são todos e quaisquer acontecimentos que promovem o progresso da sociedade. Então, dentro da história de cada período, a Idade Antiga, a Idade Média e até a Idade Moderna, existem inúmeros acontecimentos, existem inúmeros fatos históricos. E esses fatos históricos, a maneira como eles atingem a parte estática, que são principalmente instituições, a maneira como esses acontecimentos atingem a parte estática, promovem o progresso dessa parte estática. Exemplo para a gente, as revoluções. A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, são revoluções que promoveram aí o progresso da sociedade. E as guerras também. Opa, peraí, Camila, você está dizendo que as guerras promovem progresso? É, gente, as guerras promovem progresso. Se você pensar, por exemplo, na Guerra Fria, o celular que você carrega no seu bolso hoje, com alta tecnologia, só foi possível devido aos avanços tecnológicos que a Guerra Fria promoveu. Lembram lá das duas potências, Estados Unidos e União Soviética, e aquela corrida desesperada para ver quem conseguia avançar mais em relação à tecnologia, inclusive mandando um homem para a Lua?
né? Esse tipo de situação, esse tipo de acontecimento, apesar de ter o seu viés negativo, que foi a guerra, promoveu aí muito progresso para o conhecimento humano. E é justamente pensando no conhecimento humano que o Auguste Comte, depois de entender que a sociedade é e funciona como um organismo vivo, que anda aí com essas duas partes, uma complementando a outra, ele vai para o conhecimento humano. E ele vai entender que o conhecimento humano, ele passa por 3 estágios. Quais são esses estágios? Primeiro, o teológico, seguido do metafísico e, por último, o positivo. Tá? Segundo Auguste Comte, o conhecimento humano e, consequentemente, a sociedade, que é baseada nesse conhecimento humano, ele surge de uma sociedade baseada na fé, que é a sociedade teológica, onde as suas organizações sociais, onde a sua parte estática, como a família, o Estado, a educação, ela é toda baseada na fé. Entretanto, nessa sociedade acontecem alguns movimentos dinâmicos, acontecimentos dinâmicos que promovem o progresso e o avanço dessa sociedade. E aí essa sociedade sai do estágio teológico e vai para o estágio metafísico. Esse estágio metafísico, o conhecimento humano, ele é todo baseado na especulação ou na filosofia. E aí esse conhecimento baseado na especulação, ele constrói uma sociedade mais racional. Não é aqui que ele se afaste demais da teológica. Entretanto, ele começa a abandonar a fé e começa a construir essa sociedade baseada no conhecimento racional. Depois que se chega no estágio metafísico, aquela sociedade passa por acontecimentos que vão promover novos progressos, alcançando aí a sociedade positiva ou sociedade científica, no qual vai manter toda a sua parte estática, todas as instituições, toda a sua regulamentação baseado na ciência ou na racionalidade, tá? Então, para o Auguste Comte, as sociedades, assim como o conhecimento humano, elas estão em constante progresso. Tudo depende dos acontecimentos dinâmicos que estão aí promovendo esses progressos dentro da parte estática da sociedade. O que ele está propondo aqui? É só você imaginar a sociedade europeia. A sociedade europeia vem aqui de um período da Idade Média, onde a máxima organização era a igreja, ou seja, toda a sua estrutura social era baseada na fé. Depois, com as revoluções, desde a Reforma Protestante, aí veio as diversas revoluções e no auge a Revolução Francesa, a gente já tem um estágio metafísico, que é a sociedade moderna. E essa sociedade moderna, ela vai basear o seu pensamento, a sua organização e a sua estrutura na especulação. Com a Revolução Industrial, principalmente, você constrói aí uma sociedade positiva, uma sociedade baseada na ciência, tá? Que ainda está progredindo, segundo Auguste Comte. Ela ainda está caminhando para o auge do progresso, mas ainda assim ela já está aqui. A sociedade europeia ela já tá vivendo esse positivismo, ela já está vivendo essa ciência, tá? De forma que, para este autor, o ordenamento da sociedade com os acontecimentos dinâmicos, ordenar aquelas instituições que são a parte estática e promover os acontecimentos dinâmicos para que elas progridam, acaba construindo aqui uma sociedade positiva, tá? Uma sociedade no qual o progresso acontece. E aí vem a célebre frase do Auguste Comte que vocês vão poder encontrar em algumas questões. O amor, ele tem que vir como princípio. Você tem que amar a sociedade que você vive, você tem que amar a pátria. E a ordem tem que vir como base. O amor pela nação e a ordem como base. Se você mantiver isso, você vai alcançar o progresso como um fim. Lembram lá quando eu estava falando que o positivismo acabou aí influenciando diversos movimentos e pensamentos depois? Existe um país que carrega na sua bandeira um lema positivista. Pensem aí qual país seria esse. Ordem e progresso. A gente está falando do Brasil, galera. O Brasil ele foi extremamente influenciado por esse positivismo. Os militares que fundaram a República aqui também. Logo, eles carregaram aí vários símbolos do Brasil, inclusive a nossa bandeira, com os lemas positivistas, de que a ordem por base vai conquistar o progresso por fim.
Espero que vocês tenham gostado. Até lá!